Bom, então, primeiramente, um bom dia, boa tarde para todos que nos acompanham. Na pessoa da Jana, eu gostaria de agradecer a todos os amigos aí da Geórgia, né, especialmente do Cera aí de Atlanta, pelo convite que nos foi feito. Lembro-me com muito carinho de como fui acolhido aí quando estive em 2017 na Geórgia, em Atlanta. Para mim é uma grata lembrança, o carinho, o acolhimento com que me envolveram. Então fico feliz em poder retornar, digamos assim, embora a distância física, juntos, né, pelo coração, pelo espírito, sob as bênçãos e a inspiração de Jesus, rogando que ele nos ampare nessa tarde de reflexões, para que nos cheguem as suas palavras de vida eterna ao mais íntimo, trazendo consolo, trazendo alívio, trazendo esperança. Nos felicita podermos ver, né, já o planejamento para o retorno das atividades presenciais, e é, num certo sentido, sobre isso que nós vamos conversar um pouco, sobre um aspecto sobre o qual temos refletido muito diante desse momento que nós vivemos enquanto humanidade. Todo esse tempo, né, de isolamento, em que estivemos, de certo modo, privados da convivência mais direta com muitos corações que faziam parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Tudo isso tem nos levado a refletir um pouco mais sobre a importância da convivência. Temos nos lembrado, né, da convivência de corações que nos eram queridos, de como essa convivência nos fazia bem, nos impactava positivamente. Com isso também vamos refletindo qual tem sido a nossa, digamos, postura junto dos outros, o que temos despertado, o que temos inspirado em outros corações. Então, num certo sentido, a pandemia, o isolamento, tem nos levado a refletir melhor sobre a convivência, sobre essa lei de sociedade, fundamento primordial do nosso processo evolutivo, porque, como nos dirá Kardec, é na convivência uns com os outros que vamos construindo a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. E precisamos estar atentos nesse sentido, tanto para extrairmos o máximo e o melhor na convivência com os outros, como também para darmos o nosso máximo e o nosso melhor, inspirando algo de positivo nos outros corações. Então, nesse momento em que vocês se preparam, né, para retornar a essa convivência no ambiente do centro espírita também, em que, pelo menos em algumas partes do mundo, a convivência começa a retornar a alguns aspectos aí de normalidade, isso nos projeta esse tipo de reflexões, que possamos voltar a essa convivência mais estreita, mais conscientes do papel que nos cabe nessa interação com aqueles que a vida colocou ao nosso lado, caminhando junto de nós. E para refletirmos, então, sobre isso, vamos voltar um pouco no tempo, buscando uma cena que acreditamos é muito expressiva, é muito simbólica, para nos demonstrar o impacto de uma presença. Aqui, no caso, de uma presença verdadeiramente cristã. Vamos voltar ao tempo das Gálias, nos primeiros séculos do cristianismo, naquela região conhecida como Lugdunum, mais tarde denominada Lyon, onde a doutrina espírita haveria de florescer, né? O próprio codificador ali nasce, embora não tenha vivido propriamente em Lyon, viveu ali nas redondezas, mas nasce naquela cidade, uma cidade, como mais tarde os espíritos diriam para Kardec, que era a cidade dos mártires, onde a fé ali era viva. E muito em parte por conta desses relatos que Emmanuel nos traz no livro Ave Cristo, de onde vamos buscar aí essa cena, que está registrada no capítulo 7 da primeira parte, e apresenta para nós um momento marcante do personagem principal da obra, ou pelo menos de um dos personagens principais da obra, que é Quinto Varro, que ficou conhecido também como Irmão Corvino, né? Uma outra alcunha que ele acaba recebendo ao longo da história ali, ao longo da obra. E esse momento é o momento da sua prisão, no julgamento, quando se define o seu martírio. Por isso, o capítulo justamente fala desse martírio e do amor, né, que
Mesmo nessas circunstâncias as mais difíceis, esses corações conseguiam demonstrar. Então nós selecionamos aqui um recorte, uma cena que sempre nos chama muita atenção, para a gente poder refletir e meditar sobre esse impacto, essa influência que uma vida, que as nossas vidas, poderão ter sobre outras vidas. Especialmente uma vida que se harmoniza, que se integra à vida de Jesus, à vivência com o Evangelho. Qual não é o impacto transformador, despertador que uma vida como essa poderá ter? Então, Emmanuel registra para nós, nesse capítulo 7, o momento em que irmão Corvino, Quinto Varro, é trazido da prisão, onde havia sido colocado injustamente, né, acusado ali, muitos dos cristãos naquela época, nas perseguições muito intensas, especialmente naquela região das Galhas, eram acusados de bruxaria, de uma série de calúnias, digamos assim, elegendo-os, então, como inimigos do império, do bem-estar da população, enfim. E assim se deu, o irmão Corvino foi injustamente preso, inclusive esteve envolvido nesse processo o próprio espírito que ele veio auxiliar naquela encarnação, como vemos no início da obra, ele solicita encarnar na Terra, quando o programa apresentado para ele já era encarnar em outros orbes, em outras experiências, mas ele tinha um filho espiritual muito querido, ainda vinculado à Terra, um espírito ainda muito comprometido, né, com as paixões, com os desequilíbrios morais, e ele solicita então a permissão e recebe para voltar ao mundo no sentido de auxiliá-lo. E trata-se do espírito, né, de Tassiano, que esteve envolvido pelo seu ódio, né, o ódio que nutria pelo cristianismo, esteve envolvido com a prisão daquele que ele não sabia, mas era o seu próprio pai. Então, quando ele é trazido da prisão para o tribunal ali onde seria deliberado, né, o seu destino, onde seria julgado por um representante do imperador na época, que era Maximo, ele então, Emmanuel descreve para nós, né, da seguinte maneira. O imperador, perdão, era Maximino. O irmão Corvino, escoltado por guardas numerosos, apareceu no grande salão. Esquelético e descorado, falava, sem palavras, da fome que curtia no cárcere. Então, sem que ele precisasse falar qualquer coisa, qualquer pessoa que olhasse para ele logo veria as condições com que ele era tratado no cárcere. Né? Seu corpo, esquelético e descorado, falava das duras realidades que ele vivia no cárcere. No pulso, trazia feridas rubras, e na face, sinais de chicotadas revelavam o martírio nas celas, onde legionários ébrios costumavam realizar exercícios de crueldade. Então, olha a descrição com relação ao tratamento aplicado àquele que era, naquela região, um exemplo de amor, de renúncia e de devotamento, que amparava inúmeras e inúmeras criancinhas, que as educava na escola do Evangelho, que amparava tantos com o seu exemplo de renúncia, de sacrifício, de bondade, e que ali estava injustamente colocado naquela circunstância. Mas o mais impactante não é a sua feição física. Assim como quando analisamos a história dos mártires, o que realmente impactava não era a feição física, né, dos seus padecimentos, as perseguições. O que mais impactava, inclusive aos seus próprios algozes, e sobretudo a eles, era a maneira pela qual se portavam espiritualmente. E é por isso que Emmanuel prossegue aqui descrevendo, né? Primeiro ele destaca todo esse aspecto penoso do estado físico, de sofrimento, de crueldade a que eles eram submetidos. Mas depois ele destaca o aspecto espiritual. Ele diz, mas os olhos do condenado como que se mostravam mais brilhantes. Então olha a grandeza de alma se revelando, né, pela candeia
do corpo, como diria Jesus, os olhos são a candeia do corpo, é por onde sai a luz, projeta-se a luz de uma vida interior abundante, de uma vida interior marcada pelo amor. Então, como que a força do Espírito, a grandeza daquela alma transbordava e encobria as debilidades físicas daquele corpo ao quebrado. Então, o indivíduo que olhasse para aquele indivíduo, né, para aquele ser, destacaria, enxergaria no primeiro momento a debilidade física, mas logo perceberia no olhar algo diferente, algo que lhe chamaria ainda mais atenção. E é isso que Emmanuel está descrevendo para nós. Não era só a paciência que se irradiava deles, daqueles olhos, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos verdugos. Então era uma irradiação irresistível, porque é o que nos dizem os espíritos, a autoridade moral é algo irresistível. Por mais orgulhoso, por mais endurecido seja o espírito, ele não consegue resistir àquele impacto. Pode se aferrar ainda mais no orgulho, na prepotência, mas ele é marcado. Ele é alcançado por aquela força, por aquela vibração. Como vemos em outro exemplo, muito característico, que está narrado no livro Há 2000 anos, a própria experiência de Emmanuel. À época, Publius Lentulus, quando às margens do Tiberíades, ele tem aquele encontro com o mestre Galileu. Ele, senador orgulhoso do Império Romano, quando dá por si, está de joelhos, em lágrimas, diante daquele simples Galileu. Internamente, ainda conservando a postura do orgulho, questionando, né, em sua tela mental, quem é esse homem para me falar sobre humildade, a mim que sou senador do Império Romano, enquanto ele não é senão um reles Galileu? Mas era tão grande a irradiação, a superioridade moral que o envolvia, que logo ele se viu de joelhos em pranto. Ou como aquele impacto, por exemplo, que viveu o guarda diante de Joana de Cusa, registrado para nós no livro Boa Nova, quando vai ser martirizada junto ao filho, e o algoz, né, com sarcasmo, com ironia, volta-se a ela, o filho ao seu lado, né, chorando e pedindo que ela abjurasse ao cordeiro, porque seriam imolados, seriam sacrificados. Então o algoz, prestes a acender a pira, que os consumiria ali no fogo, volta-se para ela e diz, então foi somente isso o que o Nazareno lhes ensinou? A morrer como covardes? E essa mulher tem a grandeza que certamente impactou de maneira indelével aquele coração. Ela tem a grandeza de dizer-lhe, ensinou-nos não somente a morrer, como também a te amar. É isso o que vibrava no coração de Quinto Varro, de irmão Corvino. Um misto de piedade e de compreensão pelos verdugos. Uma paciência, uma serenidade que transbordava daquele olhar, envolvendo os algozes, também toda a turba que ali estava, né, ensandecida, desejosa de ver mais um condenado, de ver mais um daqueles processos tão comuns à época, né, dos martírios, dos circos de martírio. Ele envolvia a todos com aquela irradiação luminosa que, partindo daquele olhar, fazia com que toda aquela debilidade do corpo físico logo fosse colocada em segundo plano, porque resplandecia a grandeza de uma alma. E isso, naturalmente, alcançava os corações ao seu redor e despertava-lhe, em alguns assombro, em outros reverência. O próprio filho espiritual Tassiano, que esteve envolvido ali com o processo, com a sua prisão, por mais que relutasse em reconhecer internamente, por causa do seu ódio pelo cristianismo, não conseguia deixar de sentir uma reverência pela grandeza daquele exemplo. Daquele coração que era seu amigo até então, eles haviam conversado, eram próximos, mas por conta de alguns acontecimentos,
Quando ele descobre que aquele indivíduo era cristão, então segue esse caminho, né? Mas enfim, olha que cena muito impactante. E aí prossegue o Emmanuel. À frente do missionário, os representantes da casa de Opílio era o dono ali da quinta, né, onde Tassiano administrava, que Tassiano administrava, e era um dos envolvidos também com a perseguição ali dos cristãos. Então, os representantes da casa de Opílio fizeram-se pálidos. Então, a simples presença daquele homem, sem falar nada, com aquele olhar, ele já empalideceu a muitos daqueles que estavam envolvidos com a sua prisão. Imprecações reboaram de todos os lados, acirrando os ânimos contra o apóstolo indefeso. Então a multidão, né, começou com as suas imprecações, com os gritos: abaixo o feiticeiro, morte ao assassino, suplício ao matador de mulheres e crianças. Porque havia ocorrido, né, não vamos entrar aqui em muitos detalhes da história, até para não comprometer a leitura de quem ainda não teve a oportunidade de ler, mas havia acontecido uma ocorrência infeliz ali e uma criança havia acabado por desencanar por conta de uma atitude muito impulsiva, né, de Tassiano, e Quinto Varro, irmão Covino, era acusado então de ser o responsável por aquele acontecimento. Impropérios como esses eram bramidos à solta por centenas de lábios duros e espumejantes. Mais ou menos como se deu na cena que antecede a crucificação. A multidão ensandecida, muitos daqueles, inclusive, que haviam recebido benefícios de Jesus, a gritarem: crucifica-o, crucifica-o. Quinto Varro, porém, que a consciência tranquila parecia coroar de imperturbável serenidade, então olha a fortaleza do coração verdadeiramente cristão. A consciência tranquila coroa um espírito como esse de uma imperturbável serenidade. É a paz do Cristo, em meio à luta e às perseguições as mais intensas. Paz essa que os mártires conseguiram demonstrar com tamanha grandeza. Então essa coroa, né, de imperturbável serenidade como que o marcava, irradiava, projetava a sua luz naquele ambiente. E ele passeou o olhar calmo e bondoso pela assembleia irritada, e a multidão aquietou-se, de chofre, qual se fora dominada por força irresistível. Então ele simplesmente passeou o olhar por aquela turba, né, pela multidão, e a multidão sentiu-se irresistivelmente impelida a serenar, a silenciar, tal a força moral que irradiava daquela presença e daquele olhar. O próprio Álcio, que era ali o juiz, né, o representante do imperador que o julgava, habituado à agressividade da caserna, ele que era militar, estava surpreendido. Ficou algum tempo ali sem conseguir falar, sem conseguir coordenar as ideias, tal a impressão que aquela presença lhe causou. Então a gente quis trazer essa cena inicial, sem nos aprofundarmos muito aqui nos desdobramentos, fica a sugestão, quem ainda não teve a ocasião, para que leiam essa obra, que é uma obra profundamente marcante, né? O livro Ave Cristo. Aqueles que já leram, o convite para uma releitura. Mas a gente quis fazer esse recorte para ilustrar o que pode uma presença espiritual, sem palavras, fazer nas vidas ao seu redor. Como vemos aqui pela cena, naqueles que ainda não se afinizavam com o bem, com o evangelho, com a luz, essa presença gerava espanto, gerava temor, gerava assombro, né? Questionamentos, dúvidas. Naqueles cujo bem já brotava, que já minimamente se associavam à busca do bem, aquela presença gerava inspiração, estímulo. Né? Como acontece um pouco mais adiante nessa cena mesmo, um jovem de repente entra ali naquele tribunal, se coloca aos pés de Quinto Varro em pranto, dizendo: eu também sou cristão, quero morrer com ele. Bem jovem ainda o indivíduo, ele não pensa ali, né, nas consequências, que de fato poderia ser preso também,
Mas então Quinto Varro lhe diz, olha, o maior testemunho não é o de morrer com Cristo, mas o de viver com Ele. O meu testemunho aqui, ele diz para esse jovem que se chamava Crispo, será breve, será rápido, ao passo que Jesus espera de você um testemunho ao longo de toda a vida. Então vá e seja fiel a Ele. E foi tão impactante essa cena que ninguém fez nada. O jovem entrou e saiu sem ser molestado, sem ser preso pelos guardas. Tão impactados ficaram com essa cena. Então, nos corações já associados ao bem e ao evangelho, essa presença despertava inspiração, anseio de mais servir, de mais doar-se ao Cristo. Nos corações ainda endurecidos no mal, no orgulho, gerava, no mínimo, espanto, assombro. Como pode? Como é possível, pensavam, né, os romanos, diante dos mártires cristãos, que alguém entre assim a cantar num circo, que alguém não tema a morte, que alguém dê tão pouco valor às riquezas e aos poderes do mundo, de nome, de fama, de riqueza, enfim. Como é possível isso? Então é sobre isso que nós queremos conversar. Sobre o que a nossa presença está a despertar nas vidas que nos cercam. Inspirados numa presença e numa vida como essa de Quinto Varro e de tantos outros nomes que aqui poderíamos listar, somos convidados, enquanto discípulos de Jesus, enquanto cristãos, a meditar o que temos despertado nas vidas ao nosso redor. Estímulo ao bem, inspiração para a caminhada, alegria, esperança, contentamento, serenidade. Ou temos sido aquela presença que, onde se faz, traz incômodo, aflição, angústia, apenas pelas lamentações, pela maledicência, como diz Emmanuel, aquelas criaturas, aqueles corações que infelizmente ainda são quais espinheiros magnéticos. Onde estão, acabam por ferir, por gerar uma ambiência desagradável. Então é preciso reflitamos que temos despertado. Agora que vamos voltando a uma convivência mais direta, da qual estivemos afastados por algum tempo, que estamos a despertar nos corações ao nosso redor, seja no lar, seja no centro espírita, seja no trabalho, seja onde for. E para nos auxiliar nessa reflexão, recorremos mais uma vez ao nosso querido Emmanuel, agora no livro Pão Nosso, uma mensagem no capítulo 172, intitulada justamente Que Despertas. E é muito interessante o versículo que Emmanuel vai selecionar para comentar, para trazer para nós esse tema. Ele seleciona um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, versículo 15, que trata de um acontecimento envolvendo Simão Pedro, esse grande apóstolo, né? Essa coluna, esse pilar, essa rocha de sustentação do cristianismo nascente. Conta-nos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, em determinado momento, nesse capítulo 5, que os enfermos eram trazidos e colocados ali para que Pedro passasse por entre eles, e muitas vezes a sua simples sombra, a sua simples aproximação já operava curas. Tal magnetismo que irradiava daquele coração. Então ele seleciona esse versículo 15, em que está dito, né, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então, colocavam ali os enfermos, né, nas ruas, ali enfileirados, e Pedro vinha passando com o seu olhar amoroso, com a sua presença amorosa, vinha passando junto daqueles corações, e às vezes pela simples presença, né, quando a sua sombra ali envolvia alguns daqueles indivíduos, curas se operavam, ou pelo menos um bálsamo, um alento alcançava aqueles corações. Para a gente ver o que se torna, né, uma vida que reflete a vida do Cristo. Como se ampliam as possibilidades, o potencial, as potências de uma alma que está a serviço do amor e a serviço do bem. Então, Pedro, que outrora era aquela personalidade tão dura, tão intransigente, tão instável,
consolidou-se na vivência com Cristo, no trabalho cotidiano, né, na casa do caminho, aprendendo a servir e a amar, a apagar-se para que o Cristo pudesse brilhar e atuar por meio de suas mãos, por meio da sua boca, por meio do seu coração. E agora ele era esse exemplo, havia se convertido nesse pai de tantos, que trazia não só a cura material, física para muitos, mas especialmente o alívio, o consolo para o coração. E aí, a partir dessa consideração de Atos dos Apóstolos, Emmanuel vai nos levar a uma reflexão mais profunda. Porque aqui o texto nos diz que a sombra de Simão Pedro, né, no fundo, o seu magnetismo a envolver aqueles enfermos, acabava por curar a muitos, por aliviar as dores de muitos. Mas o Emmanuel vai nos levar a uma reflexão mais em sentido espiritual, para além das questões físicas apenas. A sombra, isto é, a irradiação daquela alma, o que ela gerava nos corações. E isso ele vai trazer para o nosso plano de operação, de atuação hoje. O que a nossa sombra, isto é, a nossa presença gera, desperta em outros corações? Por isso o título da mensagem, O que despertas? E aí ele traz uma série de exemplos para ilustrar. Ele diz: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo, o revoltado espalha nuvens de veneno sutil, o maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Então ele traz aqui alguns exemplos dos prejuízos que determinadas posturas nossas podem causar nos outros. Quando ele diz aqui, né, o preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. Olha o alcance, né, da nossa postura, das nossas escolhas em outras vidas, porque na medida em que tornamos-nos mais conscientes, vamos percebendo que a nossa vida não diz respeito somente a nós mesmos. Somos também corresponsáveis por aquilo que semeamos, por aquilo que geramos, né, em outras vidas. Então passamos a ter cada vez mais essa consciência. Apenas a visão do egoísmo ainda leva a criatura a dizer: não, o que eu faço diz respeito apenas a mim mesmo e ninguém tem nada com isso. Não. Numa visão mais consciente da vida, da lei de solidariedade, de cooperação que nos congrega a todos, né, que nos interconecta pelas próprias leis aí do espírito, da afinidade, da influência, da sintonia, vamos percebendo que a nossa vida impacta em muitas outras vidas. O que aumenta a responsabilidade dos nossos atos, porque não diz respeito apenas ao nosso destino, mas o que estamos semeando também em outros destinos, estimulando ou desviando criaturas, né, da senda do bem. Então ele traz essa série de exemplos para que a gente possa meditar e diz assim: todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Então, essa sombra de Simão Pedro, que envolvia ali aqueles enfermos, né, uma espécie de aura que cada um de nós cria com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Kardec vai tratar disso lá no capítulo 14 do livro A Gênese, quando fala dos fluidos. Cada um de nós tem uma, digamos, atmosfera psíquica com que envolvemos outras pessoas, até mesmo espíritos desencarnados, e influenciamos e somos influenciados conforme a natureza dessa aura que nós criamos, né? Nós nos afinizamos com encarnados e desencarnados que vão operar mais ou menos na mesma faixa. Então todos nós temos essa sombra no simbolismo aqui do texto que estendemos às vidas que nos cercam. E é preciso meditemos na natureza dessa sombra,
dessa influência, dessa aura que temos criado e então envolvido as vidas ao nosso redor. Nesse sentido, me lembro de uma fala de André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, lá no capítulo 32, quando ele fala sobre questões da saúde, da doença, ele diz assim que nós somos parte integrante, né, da farmácia do nosso próximo. Olha que interessante essa consideração de André Luiz, né, que era um médico e lá no mundo espiritual, com os seus conceitos em torno da medicina ampliados, né, pelo conhecimento do espírito, das leis espirituais, ele diz que nós somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. E que, por isso, é preciso meditemos no que a nossa presença tem gerado junto das pessoas com as quais convivemos. Preciso analisemos o que a nossa presença tem gerado, porque pela simples proximidade nós podemos atuar como elementos tranquilizadores ou excitantes, agravando ou aliviando os padecimentos físicos e morais dos nossos semelhantes. Então, olha que interessante essa perspectiva que André Luiz nos abre, ao dizer que nós somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Não são só os medicamentos aqui do mundo, não é só a terapêutica espiritual que o indivíduo busca num centro espírita. Nós somos também parte da farmácia desse próximo, do caminho de cura desse próximo, se soubermos ser, na sua vida, uma presença curativa, uma presença serenadora, uma presença que regenera, que inspira. Por isso, André Luiz nos convida a meditarmos se temos sido elementos tranquilizadores ou excitantes, se temos agravado ou aliviado os padecimentos físicos e morais dos nossos semelhantes, para que sejamos uma farmácia, digamos, adequada, né, na vida e na convivência com o próximo, assim como Simão Pedro aqui o era, não só pelo magnetismo que trazia essa melhoria física, mas também pela presença e irradiação do amor que trazia essa renovação moral, mais esperança, mais fé, mais confiança para aqueles aflitos que o buscavam, buscando no fundo a Jesus. Por isso, Emmanuel continua: a sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Então, a sombra de Simão Pedro era disputada pelos aflitos, porque sentiam nela um pouco da presença do próprio Jesus. Assim como junto de Saulo, de Paulo, apóstolo, eles sentiam a presença de Jesus. Assim como na cena que nós trouxemos ali, Quinto Varro, a presença de Jesus irradiava-se naquele ambiente, impressionando alguns, né, gerando assombro em outros e muita inspiração em outros corações que ali estavam. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Então, que tipo de assunto geralmente a gente desperta nas conversas de que fazemos parte? Somos aquelas pessoas conhecidas ou reconhecidas por despertarmos assuntos interessantes, edificantes, que elevam, que inspiram, ou aquelas pessoas logo associadas a fofocas, calúnias, maledicências, reclamações? Que tipo de assuntos a gente desperta nas conversas mais corriqueiras do dia a dia? É algo sobre o que precisamos meditar. Que tipo de atitudes nós temos despertado? Quando chegamos próximo de alguém, despertamos nesse alguém a revolta, o espírito ali de reclamação, né, de insatisfação, ou somos alguém que somos reconhecidos por sempre destacar o aspecto positivo, de fazer as pessoas olharem com mais serenidade para uma outra pessoa, para analisarem uma determinada circunstância? Isso é uma reflexão imprescindível, absolutamente necessária para todo espírito que vai se tornando mais consciente no seu processo de autoeducação à luz do Evangelho, no processo de conhecimento de si mesmo e, por isso mesmo, na análise do impacto
da nossa presença e da nossa influência em outras vidas. Porque essa é uma lei, ninguém pode fugir dela. A nossa vida, quer queiramos ou não, há de influenciar outras vidas, bem como seremos por outras vidas influenciados. O que nós podemos e devemos fazer é analisar que tipo de influência geramos e que tipo de influência escolhemos acolher. Com atenção, prossegue Emmanuel concluindo, descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. O que Emmanuel está nos dizendo? Que temos no próximo um espelho muito útil para o nosso próprio processo de autoconhecimento. Quando vemos os reflexos que geramos nos outros, nas vidas ao nosso redor, a partir da nossa presença, conseguimos identificar com mais clareza o que temos sido nós, o que temos feito de nós, para que possamos, então, na identificação dessas características ainda das nossas deficiências, corrigi-las, né, e buscar os recursos iluminativos com Jesus. Por isso, me recordo de uma frase de Meimei, em que ela diz assim: seja a nossa presença junto dos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Olha que bonita definição. Que a nossa presença junto dos outros, sejam eles quem forem, seja algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Porque no mundo como ainda está, na nossa condição ainda de humanidade tão imperfeita, não faltam aqueles que junto dos outros são os que inspiram a revolta, a maledicência, a reclamação improfícua, os vícios, as paixões, os desequilíbrios. Agora, ainda não são tantos aqueles que, junto dos outros, representam algo do Senhor, inspirando alegria, segurança, confiança, indulgência, fé, amor, acima de tudo. Então está aí, amigos, uma reflexão absolutamente necessária para todos nós e que penso a pandemia tem nos trazido, ou pelo menos nos proposto. A reflexão quanto à convivência, e especialmente naquilo que nos cabe, porque não podemos mudar o proceder do outro, podemos sim impactá-lo a partir do nosso. Então, refletir sobre como temos sido nós, que tipo de fermento temos sido, porque já diz o texto do Evangelho, um pouco de fermento leveda a massa toda. Existem aqueles indivíduos que são conhecidos, né? Por chegarem num ambiente que às vezes estava ali meio desajustado e com a simples presença serem aqueles que inundam o ambiente de um ar mais ameno, né? De uma atmosfera espiritual mais harmoniosa, mais luminosa, enquanto existem outros que são reconhecidos por, num ambiente que estava, de certo modo, equilibrado, chegarem e serem aqueles que logo criam aquele desajuste psíquico, aquela ambiência incômoda pelas suas vibrações, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Então a gente precisa meditar sobre isso, porque, como nos diz o apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Essa é uma fala de Paulo muito interessante, que está lá na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, né, no versículo 7, quando ele diz: nenhum de nós vive para si. Como nós comentávamos antes, é o egoísmo, é o orgulho que adota aquela postura. Não, a minha vida é só minha e ninguém tem nada com isso. Não é bem assim. As outras pessoas, quer queiramos ou não, serão impactadas de alguma maneira pela nossa vida. Então, a nossa vida diz respeito também a outras pessoas. Pelo menos devemos ter essa consciência de que não vivemos só para nós, que geramos também influências, né? Geramos também causas que poderão mudar os rumos e os destinos de outros corações, para o bem ou para o mal. Por isso, mais uma vez recorrendo ao nosso querido Emmanuel, vamos agora a uma outra mensagem que, de certo modo, complementa essa que a gente viu agora, né, sobre o que despertas. Agora no livro Fonte Viva, capítulo 154, a mensagem intitulada Ninguém Vive para Si, em que Emmanuel vai justamente comentar essa fala do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Convidando-nos, né, a adquirirmos essa consciência da nossa presença.
do que temos despertado. E aí ele diz assim: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Então, olha que bonita, né? Bonitas essas considerações, essas comparações que Emmanuel vai fazer aqui da nossa vida com elementos da natureza. Então, a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas vai beneficiar a muitos ali, né? Necessitados, viajores que poderão colher daquele fruto e se saciar. Então, se a gente comparar uma obra que fazemos, por exemplo, uma atitude que temos como uma semente que é plantada e que vai se tornar uma árvore, não podemos medir quantos frutos ela dará e a quantos beneficiará. Cada semente no bem plantada por nós há de produzir indefinidamente no transcurso do tempo, né, do espaço. Tudo que é semeado em harmonia com a lei do bem prevalece, permanece eternidade afora, gerando dividendos, gerando bênçãos para aquele que lançou aquela semente ao solo da vida, ao solo dos corações. Toda planta que o Pai não plantou, isto é, que não está harmonizada com a lei do bem, será arrancada, diz Jesus. Então a sua atuação é limitada no tempo e no espaço. Mas poderíamos dizer também, inspirados, né, no Evangelho, que toda planta que o Pai plantou, isto é, que nasce ali de uma semente do bem, não será arrancada. É uma árvore da vida que permanece a produzir, frutificando, e com esses frutos gerando outras tantas sementes que se tornarão, por sua vez, outras tantas árvores e mais frutos, sempre rendendo dividendos abundantes ao longo dos séculos para aquele que lançou aquela semente no solo da vida. Não estamos aqui a colher, de certo modo, as sementes, né, as árvores plantadas por aqueles primeiros cristãos, cujos exemplos, cujos testemunhos seguem dando frutos ainda hoje para eles, mas para nós também, que temos podido nos nutrir com esses exemplos, saciar a nossa fome espiritual, fortalecermos para a nossa própria transformação a partir das árvores, das sementes por eles lá atrás, lançadas, semeadas, cultivadas. Assim se dá na vida. Também a luz que acendemos ilumina não somente o nosso caminho, mas também daqueles que estão caminhando conosco. Um coração que se acende, que se ilumina nas sendas da vida, leva consigo muitos outros corações, que passam a ver com mais clareza, para além das sombras da ignorância, dos vícios, passam a divisar horizontes mais luminosos, passam a enxergar mais longe, ganhar profundidade de visão espiritual, graças às vezes a um coração que se acende, transformando muitos no seu entorno. Um exemplo aqui é o próprio Quinto Varro, né, que foi para o seu filho essa luz que se acendeu no seu caminho, aproximando o seu coração do coração de Jesus, e também outras tantas vidas. Um outro exemplo é Alcione, que é a mesma Célia do livro 50 anos depois, e que tem sido, né, na vida daqueles espíritos que fazem parte da sua família espiritual, essa luz acesa, essa candeia do Cristo em meio à noite da ignorância e das trevas do espírito. Então, assim, a luz que se acende em um coração acaba por compartilhar-se, né? Acaba por despertar corações que estavam ali perdidos em meio às sombras ou adormecidos nas trevas da ignorância ou das paixões. Assim como o fio d'água, que influencia a terra por onde passa. Uma vida ou uma jornada percorrida com Cristo converte-se como que num regato, que por onde passa traz vida, fecundidade, abundância, esperança, frescor
alegria. Não é o que representa um regato quando a gente tem a oportunidade, né, de ir no interior, junto da natureza, e ouve aquele barulho ameno, profundamente tranquilizador, né, sereno, de uma fonte de água. Imagina isso num deserto. O que não representa a água, senão vida, senão esperança. Assim é a vida percorrida com Jesus, o coração que se torna um discípulo do fiel do Mestre. Ao longo da sua trajetória, ele vai deixando um rastro de verdura, digamos assim, de vida por onde ele passa. Sabe, quando a gente vê do alto, é fácil identificar onde há um rio. É só ver o caminho, né, em torno do rio, a gente vê ali o caminho de verde, de florescimento, de abundância, quando olhamos do alto. Ah, ali tem um rio, porque a gente vê a mata ao redor, a gente vê essa vida, né, que floresce ao redor de um rio, de um regato. Assim é a vida de um coração verdadeiramente entregue ao Cristo. Funciona como uma fonte de água que por onde passa vai deixando essas marcas. Por isso prossegue Emmanuel, milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem e para o mal. Encarnados e desencarnados, nesta existência e em outras, porque o que fazemos aqui ecoa eternidade afora. Então, milhares e milhares de vidas receberão de alguma maneira uma influência nossa. Isso não podemos alterar, é da própria dinâmica do universo, da criação. O que podemos alterar é o tipo de influência que estamos entregando. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Queiramos ou não, a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo, o usurário exclusivista que se julga sem ninguém, né, aquele que pretende se isolar ali, fechar-se no seu egoísmo, está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Então, quando a gente compreende essa realidade, aumenta em nós o senso de responsabilidade. Que nos leva naturalmente, então, ao quê? Se acolhemos essa responsabilidade de maneira madura, ansiando verdadeiramente pelo nosso crescimento espiritual. Isso nos leva a observar o caminho que temos percorrido, o que temos feito de nós e da nossa vida. Que tipo de fermento temos sido, que leveda a massa para o bem ou que azeda a massa para o mal? Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Intenções, palavras e atos representam ou a alavanca que nos projeta a mais liberdade, a mais luz, a planos mais elevados da vida, ou ainda as algemas que nos prendem às zonas, aos círculos mais inferiores da vida, né? Postergando, digamos assim, a nossa libertação espiritual e a experiência de uma vida mais abundante, que é a proposta fundamental do Evangelho. Como nos disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E toda proposta, todo processo de vida abundante começa sempre com uma vida que passa a abundar, a transbordar amor, esperança, paciência, compaixão, misericórdia, refletindo, enfim, a natureza do Cristo. Então é sobre isso, amigos, que a gente gostaria de refletir nesta tarde com vocês, que todos esses momentos que temos vivido, em que fomos impelidos a ficar mais conosco mesmos, com um círculo mais estreito de convivências, agora,
em que voltamos ou começamos a voltar mais a esse círculo ampliado de convivências, que saibamos cada um de nós diariamente meditar o que temos levado a essa convivência, né? Que tipo de lembrança queremos despertar nas pessoas? Como será que as pessoas se lembraram de nós nesses momentos em que não pudemos estar juntos? Como nós nos lembramos dessas ou daquelas pessoas? Para a gente analisar melhor como tem sido esse regime de intercâmbio que é tão fundamental na criação divina, pois é por meio da convivência que nos engrandecemos conjuntamente em direção à luz, que é a destinação de todos nós. Por isso, encerramos com uma frase do nosso querido benfeitor Emmanuel, que creio sintetiza muito bem o que nós conversamos aqui hoje. É uma frase que se encontra no capítulo 25 do livro Justiça Divina, quando lá no final ele diz assim: vive, pois, de tal forma que aqueles que convivem contigo possam lembrar-te o nome mais tarde, como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Olha que linda frase, que síntese maravilhosa de proposta de vida. Que saibamos viver de tal forma que aqueles que puderam conviver conosco ao longo da jornada, mais tarde, ao lembrarem-se de nós, do nosso nome, possam fazê-lo como quem se recorda ou como quem abençoa a presença de uma fonte ou a passagem da luz. Que sejamos, então, nas vidas que nos cercam, essa fonte do amor do Cristo, levando alívio, consolo, cura, renovação e inspiração, ou essa candeia do Cristo que acende, o que se acende em meio às sombras ainda da nossa ignorância, das nossas paixões, apontando o rumo da verdadeira libertação pelo conhecimento de nós mesmos e pela introjeção do Evangelho ao nosso modo de ser, refletindo cada vez mais a vida do Cristo em nossas próprias vidas. Que saibamos nos inspirar nessas vidas cujas histórias ficaram registradas e que, passados tantos séculos, seguem despertando o melhor em nós. Acima de todas essas vidas, a vida do próprio Cristo, que acessa o mais íntimo de cada um de nós, assopra-nos as brasas ali adormecidas da espiritualidade profunda, para que venhamos a ser um dia com Deus, luzes a irradiarem por onde passam, semeando o amor, a esperança e apontando os caminhos do reino. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós, que possamos ser, na vida dos que nos cercam, um pouco dessa presença de Jesus, levando, como Pedro, como Quinto Varro, como Paulo e tantos outros, a presença do amor. Que Jesus nos abençoe a todos, paz e bem.